Olá a todos os participantes do sétimo Celci, todos os participantes e ouvintes. Meu nome é Pedro Lucas de Lima Freire Bezerra. Eu sou mestre em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorando pela mesma instituição. É, eu trabalho com literatura comparada, não trabalho diretamente com cinema, mas cinema é uma das expressões que mais me atravessam, assim. E desses filmes que eu sou espectador e mais me atravessaram ultimamente foi o Bacurau, filme brasileiro do ano passado. E com isso eu pensei em alguns pontos de comutação entre o filme e a teoria do Ismael Xavier, das alegorias do subdesenvolvimento, mas também com uma proximidade com um texto do Glauber Rocha chamado Estética da Fome. Por isso que o nome do trabalho é Reverberações da Estética da Fome, Bacurau e o Subdesenvolvimento. E também a tradução em inglês para eventuais espectadores falantes de língua inglesa. Vamos lá. Introdução. Lançado em 2019, o filme Bacurau de Cléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles foi amplamente assistido e debatido por crítica e público. Foi um dos vencedores da Palma de Ouro do Festival de Cannes. Dividiu o prêmio com Os Miseráveis, Les Miserables, de Lady Di. O filme é uma distopia no interior de Pernambuco que funciona como uma fábula sobre a luta de classes, o imperialismo e o pensamento neocolonialista ou mesmo pós-colonialista. É, o Bacurau é o terceiro longa do Cléber Mendonça Filho. Ele vem depois do Som ao Redor de 2013 e do Aquários de 2016. O Aquários é o primeiro filme do Kleber com a Sônia Braga, deu início à parceria, que continuou aqui no Bacurau. Lá a Sônia Braga teve um retorno assim primal ao cinema, né? Assim, depois de muitos anos sem interpretar nenhum personagem no cinema. E no Bacurau ela tá de volta, dessa vez como uma personagem curiosa, assim, uma espécie de médica e curandeira da, da sua comunidade. E também tem a presença do Udo Kier, que é um ator alemão, que trabalhou em muitos filmes e vários diretores alemães ali nos anos 60, 70. E também o Bacurau é o primeiro filme do Cléber Mendonça Filho que é assinado junto com Juliano Dornelles, que já trabalharam também no Som ao Redor e no Aquários. É interessante, são pontos interessantes para se levar em conta, que são as diferenças desse filme dentro da obra do Cléber Mendonça Filho. Há em Bacurau reflexos diretos de um modelo de cinema brasileiro oriundo dos anos 60. A construção de uma alegoria do subdesenvolvimento, conceito desenvolvido por Ismael Xavier, que funciona como uma reflexão sobre o próprio cenário político e histórico do país em um momento acirrado de disputa de narrativas. É bom lembrar que o Bacurau saiu logo no primeiro ano de governo do Jair Messias Bolsonaro, né? Era um ano que os investimentos em cinema no Brasil estavam caindo, a Ancine, a agência de fomento ao cinema no Brasil, tava passando por uma crise muito aguda, assim, né? E até hoje tem problemas disso em relação às agências de fomento no cinema do Brasil. Teve uma polêmica com a Cinemateca Brasileira, inclusive, ultimamente. É, E aí o Bacurau apareceu no momento em que as narrativas estavam sendo disputadas, principalmente a direita em relação à esquerda, né? Por exemplo, se questionava a legitimidade dos torturados na ditadura brasileira, por exemplo, né? A gente vivia uma situação de constante prática da pós-verdade, das fake news no Brasil, principalmente durante a campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro, e o presidente eleito, né? Até então não eleito. E desde 2013 o Brasil vivia um estado de instabilidade política e social que acentuou essa disputa de narrativas, assim. Se disputou o espaço da rua, se disputou o espaço das representações, se disputaram diversos espaços, inclusive chegou ao cinema e o Bacurau é uma espécie de amálgama dessa disputa de narrativas. Então esse artigo procura decompor, no caso esse artigo, mas essa apresentação, procura decompor a alegoria construída em Bacurau, estabelecendo conexões ainda com o manifesto Estética da Fome, de Glauber Rocha. Onde está artigo, leia-se a apresentação, eu coloquei na tradução inclusive, porque isso aqui antes era um artigo, então são alguns excertos do artigo que eu transformei em apresentação e posso discutir mais aqui abertamente durante a apresentação. Vamos lá.
O crítico de cinema Ismael Xavier enxergava nos filmes representativos do cinema novo, predominantemente no cinema do baiano Glauber Rocha, a ascendência do que ele conceituava como alegorias do subdesenvolvimento. Essas narrativas apresentavam teleologias revolucionárias, onde o povo era situado em primeiro plano como motor da revolução, se insurgindo contra os poderosos. E aí ao lado está o Glauber Rocha com seu rolo de filmes. E o Glauber era claro, um cineasta marxista, assim, de esquerda, e ele via no cinema a possibilidade de construir imaginários políticos que tematizassem o povo, indo de encontro à revolução mesmo assim, o povo granjeando sua alma da festa, digamos assim, para usar é, um termo que abarque o ambiente de cultura popular em que ele situava aquele povo ali. Eram as pessoas constantemente festejando ou ocupando as ruas, como em Antônio das Mortes, no filme Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E também quando ele compunha a fábula política, como em Terra em Transe, assim, né? Um drama político tropicalista, assim, barroco, em que ele faz uma espécie de alegoria política e enquanto exorta seu veso para a revolução, assim. Coloca a vocação do povo para a revolução em primeiro plano. A violência dos subalternos, que aparece em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Bandido da Luz Vermelha, que é do diretor paulista Rogério Sganzerla, que foi um representante da chamada Cena da Boca do Lixo de São Paulo, que era uma série de cineastas de São Paulo ali dos anos 60 também, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, entre outros. Reafirmava um projeto de emancipação política, pautando uma agenda revolucionária. Essa tendência marcou uma etapa do cinema brasileiro autoral que se estabeleceu a partir de 1954 com o fim da Companhia Vera Cruz, dada a recusa de cineastas brasileiros de esquerda a assumir uma produção industrial em sentido estrito. A Companhia Vera Cruz, ela fazia muitos filmes de entretenimento no país no período. E aí, claro, não que exista algum problema com entretenimento, mas os cineastas de esquerda achavam os filmes por demais higiênicos em relação ao veso revolucionário que eles buscavam imprimir em seus filmes. O contexto de rápidas transformações culturais e estéticas nos anos 60 marcou um cinema que internalizou a crise política da época na sua construção formal, mobilizando estratégias alegóricas marcadas pelo senso da história como catástrofe, não como uma teleologia do progresso técnico-econômico ou da revolução social, nem como uma promessa de estabilização de uma cinematografia no médio ou longo prazo, muito menos como sugestão de contato com uma transcendência capaz de definir um campo de esperanças. Essa citação do Ismael Xavier, que está no livro homônimo Alegorias do Subdesenvolvimento, é interessante por notar e grifar aqui, quando ele fala da mobilização de estratégias alegóricas marcadas pelo senso da história como catástrofe. Em Bacurau, isso vai aparecer na forma do imperialismo, na forma como o estrangeiro pensa o terceiro mundo como uma espécie de parque temático, onde ele pode interagir como ele quiser, inclusive pelo meio do livre mercado da morte. E pensar também numa espécie de desumanização despolitizante que há em relação aos poderosos e em relação aos subalternos, aqueles que não se insurgem contra os poderosos, né? E aí é curioso também quando o Ismail fala um contato de uma transcendência capaz de que não coloca como sugestão uma transcendência capaz de definir um campo de esperanças. Essas esperanças não estão dadas, né? Elas podem ser granjeadas, mas não estão já dadas àqueles que são os representantes do povo, né? No cinema brasileiro dos anos 60, o procedimento formal se valia da alegoria para, a um só tempo, driblar a censura e criar tramas que servissem como uma fábula de seu tempo e de seu país. Elementos que tematizavam o povo e o subalterno serviam como introdução a uma discussão ainda maior sobre as periferias do capitalismo, que até na contemporaneidade, em filmes como Central do Brasil, de Walter Salles, 1998, e Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, 2002, ainda surgem como motores de ficções nacionais. Há uma distinção
entre filmes como Central do Brasil e Cidade de Deus em relação aos filmes dos anos 60 no Brasil. Claro, são dois filmes que surgem logo após a retomada do cinema brasileiro, em 94. A retomada surgiu com dois filmes, assim, o Quatrilho, do Fábio Barreto, e o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da Carla Murati. E são filmes sobre tanto o Central do Brasil quanto o Cidade de Deus. São filmes que tematizam o povo brasileiro meio que perdido nas grandes cidades, de algum modo, assim, tentando se granjear seu espaço nas metrópoles brasileiras, assim. No Central do Brasil, a história do menino nordestino, que a mãe morre ele por um acidente, e ele é ajudado por uma senhora que escreve cartas na Central dos Trilhos, ali no Rio de Janeiro. É, e eles partem numa jornada em torno ao coração do Nordeste brasileiro, assim, com suas diversas expressões, seus diversos rostos, seus diversos povos. É, eles partem nessa espécie de jornada de reencontro para tentar talvez se reencontrar não apenas com os afetos, mas também com o Brasil que está escondido ali nos pequenos municípios, nos pequenos espaços onde talvez os focos não cheguem. E na Cidade de Deus, do mesmo modo, a discussão ali em torno também da violência e da questão da racial numa cidade como Rio de Janeiro, onde os morros são habitados pelas populações mais pobres, e também o Estado leva essas pessoas mais pobres para esses conglomerados urbanos. No Cidade de Deus mostra uma problemática da própria situação interna desses conglomerados urbanos vindo para o centro da grande cidade, assim, atraindo a imprensa, atraindo os holofotes, e aí de repente se tornando um problema do tecido da metrópole como sintoma de um problema maior, né, que estava ali a violência, a segregação racial, uma espécie de espaço entre pobres e ricos, né, entre aqueles que moram em cima e aqueles que moram embaixo das grandes cidades. E essas novas ficções nacionais ocuparam muito, muito tempo o cinema brasileiro. O próprio Walter Salles fez vários filmes que desdobraram questões que estavam no Central do Brasil, como Abril Despedaçado, o Linha de Passe e outros. E o Fernando Meirelles deu vazão a um novo espectro do cinema brasileiro, que inclusive por um momento chamaram de Favela Movies. Enfim. E aí, essas observações em um momento específico do país que conjuntas ampliam a articulação dos sentidos do subdesenvolvimento, da tragédia da fome e da organização popular que ruma para a revolução, podem ser utilizados para descrever algumas obras lançadas no Brasil de 2019. Filmes como o Bacurau, né, do Kleber e do Juliano, que estamos falando aqui, O Banquete, da Daniela Thomas, o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor documentário, Domingo, do Felipe Barbosa e Clara Linhart, alguns discos como O Ladrão, do Djonga, um rapper de Minas Gerais, Planeta Fome, da Elza Soares, né, que é uma artista brasileira que retornou mais ou menos em 2015 e desde então produziu obras em profusão, O Futuro Não Demora, do Baiana System, e os romances como Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, História de Jó, Guilherme Gontijo Flores, Cancún, do Miguel del Castillo, A Morte e Meteoro, do Joca Rainer Sterron, e Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, exploram o subdesenvolvimento brasileiro que muito se assemelha ao retratado e pensado pelos intelectuais do país nos anos 60. Importante lembrar que todas essas obras foram lançadas em 2019, curiosamente, né? São sintomas de problemas maiores narrativos do país, né, digamos assim. E Ismael Xavier, acerca de Deus e Diabo na Terra do Sol, percebia a construção de imaginário mítico como o acesso às alegorias. Glauber nacionaliza a estrutura mítica. O povo brasileiro encontra dentro de seu próprio passado a experiência inspiradora capaz de afirmar a vocação do oprimido para a liberdade. A violência revolucionária, caminho para superar a condição subalterna, estaria, portanto, na agenda da nação, pois esta tem um projeto. E no seu Manifesto Estética da Fome, Glauber dizia que na subalternidade residia a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é a nossa fome, e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Essa percepção de que um imaginário mítico brasileiro se constrói dentro do seu próprio passado para inspirar ações
que visem a revolução no futuro, aparece no Bacurau de modo muito candente. Inclusive, é bom, vou notar e mais à frente eu acho que nós vamos deixar isso mais claro. A indignação social provoca discursos flamejantes. O primeiro sintoma é o anarquismo que marca a poesia jovem até hoje, e também a pintura. O segundo é uma redução política da arte, que faz má política por excesso de sectarismo. O terceiro, e mais eficaz, é a procura de uma sistematização para a arte popular. Mas o engano de tudo isso é que nosso possível equilíbrio não resulta de um corpo orgânico, mas de um titânico e autodevastador esforço de superar a impotência. E no resultado desta operação a fórceps, nós nos vemos frustrados, apenas os limites inferiores do colonizador. E se ele nos compreende, então, não é pela lucidez de nosso diálogo, mas pelo humanitarismo que nossa informação lhe inspira. Mais uma vez, o paternalismo é o método de compreensão para uma linguagem de lágrimas ou de sofrimento. Esse é um trecho do Estética da Fome, do Glauber Rocha, de 1965, e nele já está todo o conteúdo da indignação que vai dar forma não só ao seu cinema, mas como a vai dar meio que vai ser meio que um retrato do cinema brasileiro que virá depois de Glauber, inclusive algum cinema social brasileiro, né, que vai escoar no Bacurau. E finalmente chegamos ao Bacurau. Essa cena em questão aqui é uma cena logo no início do filme, onde uma líder comunitária da cidade acaba de falecer e para suas exéquias, para seu enterro, assim, vários personagens incorrem ao momento do velório, tal, e inclusive a neta dela que chega à cidade para isso, e o filme começa conduzido a partir da chegada dessa personagem à cidade. Ela é interpretada pela Lia de Itamaracá, que é uma cirandeira, cantora de Recife, um patrimônio vivo da cultura pernambucana, e a mulher negra, né, também já é um insight dos diretores acerca da representatividade. E essa cena envolve assim uma união entre o arcaico e o tecnológico, né? Uma espécie de carro de som luminoso que é seguido junto com o violeiro, nessa figura arcaica do Nordeste, ali durante esse enterro. É bem interessante. Então, independente, pois, da vontade do poder público para ter água e comida, o povo de Bacurau é retratado em suas várias representações sociais em uma comunidade que se organiza em autogestão, elegendo líderes comunitários que articulam os pactos da sociabilidade. O filme não mostra como o povo subsiste, em que trabalham a partir de que conseguem sua renda, mas temos acesso à presença do político que traz donativos a fim de se aproveitar do povo, que ao fim de tudo é que se valerá dessa ajuda disfarçada. O povo que vai fazer a autogestão desses donativos que o prefeito faz, né? O povo que vai se organizar autonomamente no Bacurau. É curioso, embora a gente não conheça o modo como eles se subsistam, a não ser que talvez pela agricultura, não se sabe, isso não existe. E o grande efeito catártico em Bacurau está na insuspeita vingança alegórica disfarçada de defesa. As pessoas atacadas na cidadela logo lavam de forma jacobina a alma com o sangue dos rivais, mas também escrevem novos signos para além da preservação dos espaços da cidade. A estratégia alegórica é então abordada em dois aspectos: o da descrição da textura e estrutura da obra e o da discussão da postura do artista diante da sociedade. Há, neste último caso, uma polarização da crítica entre defender o alegórico como resposta lúcida à experiência contemporânea e o atacar como insuficiência, como uma sensibilidade para a crise que exprime contradições, mas não as esclarece, como o Ismael Xavier tinha falado no seu Alegoria de Subdesenvolvimento. A trama que está em jogo em Bacurau é que alguns americanos chegam para jogar um estranho jogo de pontuação em que você vai matando populares e você vai ganhando pontos por isso. E as pessoas de Bacurau reagem a isso assim, de forma armada, junto com Lunga, inclusive, que é esse herói aí que está retratado na cena, que é uma espécie de cangaceiro não binário. Ele não é nem homem, nem mulher, totalmente assim. Ele está entre os dois gêneros ali, bipartido, e isso é interessante, que reforma a figura do cangaceiro.
E a violência de Bacurau é, por fim, uma reivindicação da cultura da fome que mina as estruturas. É um chamado de retorno ao cinema feito com a liberdade da catarse, com os mecanismos alegóricos que permitem a produção de imaginários renovados, tão caros em tempos de totalitarismo e outros discursos conservadores. Vamos lá. E obrigado a todos. E essa foi a apresentação. Thanks. E aí ficam as nossas referências bibliográficas. Agradeço a todos a atenção. Agradeço também o espaço ao seu CIR, a oportunidade de apresentar esta comunicação. Obrigado.